Oi, pessoal, de novo, bom dia. Vamos continuar? Bom, nós vamos dar uma revisada no pré-modernismo agora, tá? É, Lembrem-se de que o pré-modernismo não é uma escola literária, não é considerado uma estética. Por quê? Porque o pré-modernismo tem múltiplas tendências, tá? Porque esse período aí dos 20 primeiros anos do século XX, ele é um período ainda bastante preso às estéticas anteriores, né? Ainda tem características do parnasianismo, ainda tem características do naturalismo, ainda tem características do realismo, até mesmo do romantismo em algumas obras. Mas já se apresentam obras nesse período que traduzem o espírito. Coloquei meu jaleco do avesso, vamos colocar do lado direito, estava vendo aqui na imagem. Já possuem obras que vão avançar na perspectiva de construção de uma visão mais crítica do país, né? O romantismo já fez isso, de apresentar o Brasil para os brasileiros, mas aqui inicia-se uma perspectiva mais crítica e uma perspectiva que, sobretudo, vai trazer para o protagonismo quem era, em geral, aparecia nos romances como figuração, tá? Então, o importante aqui é saber que, que o pré-modernismo avança, né? Ele não segue a regularidade, os elitismos, né, parnasianos, ele não segue isso, ele não se utiliza de uma descrição tão objetiva e científica, né, como o século XIX fez. É, a objetividade não é a forma que o pré-modernismo utiliza para apresentar a complexidade do mundo, até porque ele se apresenta de múltiplas formas, tá? A visão não é antropocêntrica, como aquele bloco do final do século XIX, né? Realismo, naturalismo e parnasianismo. São características que se mantêm do passado e características que já avançam para um futuro, que é o século XX, que é o modernismo, né? Que começa no Brasil com a Semana de Arte Moderna em 1922. Então, esse período de transição, o marco histórico é a publicação de Os Sertões, em 1902, como início do pré-modernismo, e o final dessa fase de transição, o final do pré-modernismo, é a Semana de Arte Moderna, em 1922, tá? E o que tem de bastante interessante aí no pré-modernismo? Esse protagonismo para indivíduos antes estereotipados, tá? E vistos de forma preconceituosa. Nas aulas, nós vimos isso em relação ao Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, em relação às pessoas dos subúrbios cariocas, em Lima Barreto, em relação ao sertanejo, em Euclides da Cunha, né? Então, em Euclides da Cunha, então, vale a pena reler os trechos do livro, né, que trazem as partes 1, 2 e 3. Eu li aqui com vocês nas aulas, né, e fiz os exercícios do livro, mas vale a pena reler aqueles exercícios e aqueles textos, porque ele vai apresentar ali, né, na parte 2, o Hércules Quasímodo. Quem é o Hércules Quasímodo? Nós falamos sobre isso nas aulas, né?
Bom, então vamos dar uma revisada no pré-modernismo? Vamos voltar aos slides do pré-modernismo? Vamos lá? Bom, nós temos aqui uma fotografia do Flávio de Barros, que é o fotógrafo que faz o registro do conflito de Canudos, né? É ele quem faz esse registro. Algumas fotos são impressionantes, né? Como essa, né? Que é chamada de 400 jagunços prisioneiros, né? Vale a pena rever essas fotos. Acho que no livro de vocês tem algumas fotos dele, né? Bom, vamos lá. Então, o pré-modernismo, como eu disse a vocês, né, essa designação, né, é mais um critério cronológico, tem mais um critério cronológico aí por trás do que estético, tá? Como eu disse a vocês, a publicação de Os Sertões de Euclides da Cunha, em 1902, é o marco, o início do pré-modernismo no Brasil, né? É isso que marca o início. E em 1922, a gente tem a realização da Semana de Arte Moderna como marco da chegada do modernismo, tá? E o que a gente tem aí nesse período? A gente tem tanto características do passado quanto características do futuro. E nós não temos uma regularidade em relação a essas características, né? Nós temos, por exemplo, escritores como Lima Barreto, Monteiro Lobato e Euclides da Cunha, e o Graça Aranha, que pouco a gente comentou, mas tem também o Graça Aranha, que vão trazer para o centro das suas obras personagens antes estereotipadas, vistas de forma preconceituosa, não apresentadas na literatura pelo romantismo, pelo realismo, pelo naturalismo, senão alguns de forma estereotipada, né? Então, eles vão trazer isso de novidade, e isso é muito interessante, porque, de certa forma, revoluciona o romance brasileiro, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, um poeta como Augusto dos Anjos, que sai completamente dessa perspectiva e vai fazer uma poesia angustiada, pessimista, nada realista, né? Se utilizando de termos científicos também, como o próprio Euclides da Cunha faz quando vai descrever o homem, quando vai descrever a terra, nas primeiras partes do seu livro, Os Sertões, mas é uma poesia totalmente diferente, tá? Então, a gente não tem características que representem uma unidade estética, caracterizando um movimento literário. É um período de transição. Bom, então, vamos lá. Pré-modernismo, período de transição, ele não constitui movimento literário, né? Ele é um período marcado pelo sincretismo de tendências artísticas, né? Sincretismo de tendências artísticas. O que significa isso? Nós temos tanto tendências do passado quanto tendências do próximo movimento, que é o modernismo, desculpe. Então, a gente tem forte influência das tendências artísticas da segunda metade do século XIX, que são realismo, naturalismo, parnasianismo e o simbolismo, e, ao mesmo tempo, a gente tem já uma preparação da grande renovação modernista do século XX, né, cujo marco é a Semana de Arte Moderna, como nós já vimos, tá certo? Bom, aí a gente tem um apanhado assim, histórico, né, desses 20 primeiros anos, né?
Em 1896, é a expedição contra Canudos, ou seja, Euclides da Cunha escreve Os Sertões só 5 anos depois, né? 5 anos depois é que ele vai escrever Os Sertões, e na verdade, ele vai para Canudos como um representante digamos, do governo, e vai retratar o que está acontecendo, mas ele volta com uma ideia bastante diferente de tudo que aconteceu, e aí ele escreve Os Sertões 5 anos depois, tá? Bom, em 97 é a destruição de Canudos, em 1902 é a fundação do Partido Socialista Brasileiro, em 1903 começam a explodir greves por melhores condições de trabalho, em 1904 a revolta da vacina, 1907 a aprovação da lei que permitia a expulsão de estrangeiros acusados de agitação, né, agitação sobretudo política. Em 1908, a aprovação da lei instituindo o serviço militar obrigatório. Em 1910, a revolta da Chibata. 1912, tudo isso vocês já devem ter estudado, né? A paralisação de cerca de 10 mil trabalhadores em greves operárias. Na verdade, o mundo já está bastante agitado em relação a essas questões trabalhistas, né? A questão dos operários que se sentem explorados. Em 1913, o presidente Hermes da Fonseca decreta estado de sítio para controlar essas greves e o movimento operário brasileiro. E, nesse mesmo ano, Ford implanta a linha de montagem e a produção em série em suas fábricas, o que é também um acontecimento muito importante. A gente tem, inclusive, uma obra, né? Eu não sei se vocês já leram O Admirável Mundo Novo, que é bem interessante, é uma distopia, né? É uma distopia acerca do século XX, né? Em que aliás, surgem muitas distopias, né? A partir de toda essa revolução técnico-científica do século XIX para o século XX, né? Em Admirável Mundo Novo, as pessoas nascem e são como em fábricas, né? Elas são fabricadas por meio de um sistema como o sistema de Ford, né? Inclusive, parênteses, né, gente? Inclusive, no livro, é muito legal o livro, muito legal. Muito maluco ao mesmo tempo, né, gente? No livro, a contagem do tempo não é de acordo com o calendário cristão, como o nosso, né? É de acordo com o calendário a partir da implantação da linha de montagem de Ford. É o ano 1 de Ford, o ano 2 de Ford, o ano 3 de Ford. Bem interessante essa visão bem crítica, né, da linha de montagem. Bom, fechando aí, não é à toa, então, que a gente traz isso como uma característica importante da história da humanidade, tá? Porque isso vai, sim, mudar. O Chaplin também faz filme, né? Continuo nos parênteses. O Chaplin também faz filme acerca disso, né? Em tempos modernos, de certa forma, ele também está fazendo uma alusão à linha de montagem de Ford. Então, são marcos históricos que mudam muito, né? Toda a perspectiva aí de vida ocidental, sobretudo, né? Bom, 1917, queima de milhões de sacas de café para evitar a queda do preço, né?
E por aí vai, né, gente? É de 1917 também, eu não coloquei aqui, mas é de 1917, a crítica que o Monteiro Lobato faz à Anita Malfatti, depois da exposição, em que ele vai dizer que ele coloca como de paranoia ou mistificação, né? Ele vai dizer que a obra de Anita Malfatti, que é uma obra com traços expressionistas, né, mais se parece com uma obra produzida em manicômios, né, mais uma visão preconceituosa, né, de Monteiro Lobato, que é muitas vezes um conservador, né, de postura conservador, mas ao mesmo tempo tem uma postura também moderna em outros aspectos, né? É dele a personagem Jeca Tatu, pré-conceituosa a forma como ele apresenta o Jeca Tatu, mas, ao mesmo tempo, é a primeira vez na história da literatura brasileira em que essa personagem é dado foco, né? A luz vai para essa personagem. Então, isso tem seu valor também, né? E muito. Bom, vamos lá. Então, quais são as características aí dessa fase de transição, que é o pré-modernismo, que não constitui movimento literário? Interesse pela realidade brasileira. Isso é muito importante, e isso é abrir as portas para o modernismo. Assuntos do dia a dia dos trabalhadores, né? Desejo de revelar o verdadeiro Brasil para os brasileiros. Então, são, de uma forma geral, com exceção do Augusto dos Anjos, o poeta de quem eu falei para vocês, são obras, em geral, de caráter social, né, com crítica à realidade social, com crítica à realidade econômica, com crítica à realidade política também, né? Em Triste Fim, lembram-se que a gente comentou aqui, leu também um trecho de Triste Fim de Policarpo Quaresma, que, aliás, é o final do livro, né? E eu expliquei para vocês o porquê do triste fim de Policarpo Quaresma, então há uma crítica também política, né? São narrativas mais voltadas para acontecimentos históricos, como acontece com os sertões, que é a narrativa, né, de um fato histórico, né, algo que ocorreu. Euclides da Cunha vai para Canudos como jornalista. Euclides da Cunha tem conhecimento científico, tem conhecimento como geólogo, tá? E ele vai descrever, inclusive, a Terra numa perspectiva bastante científica, só que ele não para por aí, né? Ele não para por aí. Não é só isso, né? Digamos assim, tá? Bom, não é o cientificismo do século XIX, não. Tem ali também uma visão crítica de tudo que estava acontecendo, né? Embora houvesse uma visão determinista do sertanejo, né? Bom, são narrativas mais voltadas a acontecimentos. Inclusive, Os Sertões é uma obra híbrida, né, gente, que mescla história, ciência e literatura. Nessa perspectiva, ela é híbrida, né? E a linguagem desses escritores do pré-modernismo, de uma forma geral, é uma linguagem mais próxima do texto jornalístico, porque a linguagem vai se tornando cada vez mais objetiva e mais direta, né? Por que isso? Porque quanto mais objetiva, quanto mais direta, mais veracidade se imprime ao texto, né? Mais
mais próximo da realidade, ele mais parece a realidade quando se está narrando de uma forma mais objetiva. Então, essa linguagem se aproxima muito da linguagem jornalística. Inclusive, essa impessoalidade, né? Aí lembrando um pouquinho da carta, por exemplo, né, gente? Qual a diferença de você se utilizar numa carta ou num texto qualquer de uma linguagem de verbos em primeira pessoa e em terceira, né? Quanto mais você se utiliza da terceira pessoa, mais você dá ao leitor uma sensação de afastamento, de impessoalidade, né? O verbo na terceira pessoa atribui ao texto essa impessoalidade, tá certo? Que também, quanto mais o argumento está bem construído de forma lógica e muitas vezes com citações de autoridade, mais respeitabilidade ele vai alcançar, né? Mais veracidade ele vai alcançar, o escritor, seja de literatura, ou seja de texto literário ou não literário, né? Vai alcançar, e alguns textos na própria literatura buscam isso para atribuir essa ideia de história, né? História, fato, tá? Não simplesmente de narrativa ficcional própria da literatura, né? Compreendem? Bom, o pré-modernismo, então, é uma fase, repetindo, é uma fase de transição, não constitui movimento, né? E ele se apresenta com uma multiplicidade de focos, de interesses, conservando características do passado e antecipando características do futuro, né? A busca de uma linguagem mais simples, mais coloquial e, sobretudo, mais próxima do leitor, né? Isso aparece, sobretudo, na prosa de Lima Barreto, né? Que vai falar de um escrever brasileiro, né? O que, obviamente, vai provocar a ira dos parnasianos, né? Os parnasianos do final do século XIX, né, que cultuam a arte pela arte, a forma, o conteúdo vazio, o conteúdo da arte é a própria arte, mas é um conteúdo apolítico, né? Aqui não, aqui é a revelação de um Brasil mais verdadeiro para o brasileiro, e nada melhor do que uma linguagem mais brasileira para apresentar essa realidade, né? Então, os autores estão em busca de um país, né? Um país que já se mostrou no romantismo. Só que o romantismo é a estética da idealização. Por mais que tenha mostrado lá, por exemplo, em Inocência, né, do Visconde Toné, em que aparece o patriarcalismo, né, a condição tão difícil da mulher naquela época, né? De um pai dominador, lá em se tratando e os hábitos, né? Os hábitos ali no romance regionalista, embora haja isso, agora é que a gente tem uma perspectiva mais crítica, digamos assim, tá? Então, a escrita sobre as diferentes regiões, os centros urbanos, os funcionários públicos, os sertanejos, os caboclos, os imigrantes, né? Então, são personagens que ainda não haviam aparecido
na literatura como protagonistas, né? E aqui aparecem, né? Vão aparecer como protagonistas e não idealizados, certo? E essa é uma característica extremamente importante do pré-modernismo, tá? Com exceção do Augusto dos Anjos, que é um poeta que foge a tudo que a gente está conversando aqui, com a sua linguagem científica, com a sua linguagem pessimista, para falar da angústia humana do final do século XIX para o início do século XX, diferentemente de Augusto dos Anjos, de uma forma geral, esses escritores, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato e Graça Aranha, vão revelar essas personagens tão estereotipadas pela literatura e que aqui começam a aparecer de forma apresentando assim um pouco mais de complexidade, digamos assim, né? Não é a objetividade, não é a forma que o pré-modernismo utiliza para apresentar a complexidade do mundo, né? O pré-modernismo avança nesse sentido, né? Ok, e aí, autores, né? Obras e autores, os autores que eu já citei aí, nós já conversamos sobre eles. Então, finalizando, né, sempre nessa perspectiva de que o pré-modernismo não é uma estética, e sim uma fase de transição, né? Vamos ler, então. Assim, do conjunto de romances e contos publicados pelos autores da época, emergem as tendências que em 2 décadas serão agitadas como bandeiras pelos primeiros modernistas. A desmistificação do texto literário, a utilização de uma língua portuguesa mais brasileira e a crítica à realidade social e econômica contemporânea. Enfim, a constituição de uma literatura que retrate verdadeiramente o Brasil. Em se tratando de Euclides da Cunha e Augusto dos Anjos, destacam-se, entretanto, características específicas do trabalho que realizam com a linguagem, são diferentes, como já disse, tá? Então, conforme a historiografia tradicional, a chamada literatura modernista, pré-modernista, desculpem, apresenta múltiplas tendências. Não possui a unidade estilística que se observa, por exemplo, em escolas como o romantismo e o arcadismo, não tem essa unidade, por isso não é estilo de época, por isso não é uma estética, né, e sim estéticas que configuram uma fase de transição. Então, os pré-modernistas não foram propriamente uma escola literária, mas um núcleo de transição entre as convicções do século XIX e as do século XX. Ok, pessoal? Chegamos ao fim. Deem uma olhadinha nas regras de pontuação, né? No uso da vírgula, mas não se esqueçam também no uso dos outros sinais de pontuação, né? A vírgula nós comentamos aqui porque ela é mais problemática, mas existem outros sinais, como, por exemplo, as reticências. Para que servem reticências, né? Para que servem? Muitas vezes para deixar uma ideia implícita, aberta e implícita no texto. Para que servem os 2 pontos, por exemplo? Uma das potências dos 2 pontos é explicar, né? Eu posso usar 2 pontos para, por exemplo, introduzir uma explicação.
apresentar um aposto explicativo, né? Posso usar 2 pontos. Lembre-se também de que as vírgulas podem substituir, aliás, podem ser substituídas, né? Dependendo do caso, as vírgulas podem ser substituídas, por exemplo, por parênteses, as vírgulas podem ser substituídas por travessões, né? Certo? Sobretudo aquela vírgula que isola um aposto. Lembram-se do aposto explicativo? Essa vírgula que isola um aposto explicativo, ela pode ser simplesmente retirada e substituída por travessões, tá certo? Então, revisem pontuação, revisem as características da carta, do texto, de como se atribui objetividade, impessoalidade, né? Como se utiliza um recurso de autoridade num texto, e revisem as características do simbolismo, do pré-modernismo, que nós colocamos aqui, e releiam os textos que eu falei para vocês. Releiam os textos de Os Sertões, tá? As 3 partes de Os Sertões, e procure compreender, releia, tem no livro de vocês. Releia também os textos que a gente trabalhou aqui do simbolismo, né? Eu trabalhei com antífona, eu trabalhei com Cárcere das Almas, mas há outros textos que são também canônicos e que eu vou colocar nos exercícios para vocês, tá? Como, por exemplo, Ismália, que é um texto belíssimo, belíssimo, não sei se vocês conhecem, como também a Vida Obscura, também do Cruz e Souza, também belíssimo. Vou colocar também nos exercícios. Façam os exercícios e qualquer dúvida, eu vou abrir um fórum amanhã, provavelmente, e qualquer dúvida, perguntem, né, que nós esclarecemos, tá certo? Um beijo grande para vocês, um bom início de semana, de muito estudo, de muita concentração e de muita energia aí para a gente finalizar esse ano, tá bom, gente? Beijo no coração de vocês.